Olá galera, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Essa vez é com esse livro aqui, Pai Rico e Pai Pobre. Tudo sobre o poder e uso do dinheiro. Bem, eu coloquei essa musiquinha aqui porque existe sempre o ditado que diz assim: ah, mas dinheiro não traz felicidade, meu amigo, minha amiga. Sobre dinheiro a gente precisa aprender essas relações com ele. Tudo que nos foi ensinado sobre dinheiro, a maneira como usar, ou que não nos foi ensinado, é que o livro vai dizer sobre hoje, nessa resenha literária dessa semana. E, excepcionalmente, eu não tenho o livro propriamente dito, porque foi emprestado de uma pessoa que já era uma xerox, né? Eu não sou a favor de usar xerox em livros, né? Mas a partir dessa xerox, desse livro, ele também tem PDF, não é muito caro para comprar. E quando eu li esse livro, eu achei ele muito, mas muito mesmo top de linha. Não li outros livros sobre educação financeira, mas esse que eu li, ele faz um apanhado de como é a nossa forma de ganhar dinheiro, de conviver com o dinheiro e de saber lidar com o dinheiro. E muitos tabus e muitas coisas e muitas crenças limitantes, esse livro vai tratando, né? E aí você vai lendo, você vai se identificando e realmente nós caímos em muitas armadilhas, né? Não só nós brasileiros, como a humanidade como um todo, porque existe aquelas pessoas que mandam e aquelas pessoas que obedecem. Como ele chama de corrida dos ratos. Eu vou falar rapidamente do livro, de como ele é construído. Depois eu vou falar algumas passagens dele e vou ler um pouquinho sobre ele. Não vou ler tudo porque o intuito é de que você corra atrás, que você leia sobre o assunto. Bem, esse livro, ele fala de uma forma metafórica de duas crianças, né? Uma é filho de um pai rico, outra é filho de um pai pobre. Porém, as duas convivem com um pai rico e com um pai pobre. Cada um, à sua maneira, dá visões diferentes como lidar com o dinheiro, né? O pai rico dá instruções de como ganhar dinheiro e manter o dinheiro, que não basta somente ganhar. E o pai pobre fala da relação com o dinheiro, que o dinheiro não é tudo e tudo mais. E a partir disso, dessa convivência com esses dois pais, né, o Robert, no caso, que é o autor, ele é um havaiano. Escreveu vários livros, mas esse é um dos livros que fez mais sucesso. Foram 9 milhões de vendas por todo mundo. E aí ele começa a falar sobre essa questão do dinheiro, né? Houve uma adaptação para o Brasil em relação a algumas falas, porque ele, como é do Havaí, e o Havaí, ele é uma ilha que pertence aos Estados Unidos, então ele vai falar sobre ativos e passivos, sobre alguns investimentos do ponto de vista americano, só que a gente vai trazer um pouquinho para o ponto de vista brasileiro. Bem, uma das coisas que ele fala e que é comum a toda a humanidade, que chama-se a corrida dos ratos. Ele diz que vivemos num sistema em que as crianças, quando vão para a escola, passam anos no sistema educacional ultrapassado. Por quê? Porque tudo que se ensina na escola é aquilo que elas devem fazer depois que saem da escola, que é procurar um trabalho, trabalhar, depois se aposentar. Então, esse sistema foi o que nos foi dado. Porém, muitas vezes, a gente estuda muitas matérias que nem sempre a gente vai utilizar para a vida, né? Às vezes até para uma profissão. E ele diz que é uma enorme perca de tempo. Então, ele diz que às vezes a gente não tem a capacidade de controlar o próprio destino, porque o sistema que estabelece que existirão pessoas que mandam e existirão pessoas que obedecem. Isso já é convencionado no nosso sistema capitalista em que a gente vive. Então, de certa forma, a gente vai entregar a nossa vida, nosso destino, ao controle de alguém, ou de uma única empresa, ou de uma única nação. Então, ele diz que é besteira a gente imaginar que esse sistema oferecido de ensino para os filhos, a gente vai encontrar um mundo que a gente almeja depois de formados, que a gente vê que não. Né? Existe lá a educação, existe lá a questão da competição, que você tem que ser o melhor aluno, tem que tirar boas notas. Você tira boas notas, você se capacita, você estuda e muitas vezes você não vai seguir carreira naquela sua área. Ou se você segue, você fica eternamente escravizado àquela situação e não ganha tão bem quanto você estudou. E ele diz assim, em relação aos pais, muitas vezes realmente a gente aconselha, já ouviu também conselhos dos pais que dizem assim, olha, estude bastante para você ser alguém na vida. Só que a gente percebe que existem muitas pessoas que não estudam tanto do ponto de vista convencional e que fazem muito sucesso e que ganham muito dinheiro, e que sabem lidar muito bem com o dinheiro. O que está de errado nisso? Ele fala que uma das coisas que não se é ensinado na escola é sobre educação financeira. E é isso que deve ser ensinado nas escolas e que não é ensinado. Essa questão da educação financeira. Porque ele diz assim, que metaforicamente falando, existe o pai rico e o pai pobre.
O pai rico diz o seguinte, que o pai pobre diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o pai rico diz, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Ambos os dois estão com a verdade. A questão não é o dinheiro em si, mas a forma como a gente se relaciona com ele. E isso, desde quando a gente se entende por gente, não nos foi ensinada a maneira correta de saber lidar com o dinheiro, né? A questão dos investimentos e tudo mais. Então, ele fala assim, uma das razões que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres é que o assunto de dinheiro não é ensinado em casa e nem nas escolas. E realmente isso é uma realidade. E ele fala assim, que nossa impressionante dívida nacional se deve em boa parte aos políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Ele fala que até profissionais da área de contabilidade, por exemplo, muito pouco se sabe em relação a essa questão do dinheiro, né? De saber lidar com o dinheiro. Então, eles contratam profissionais para ajudar nas empresas, mas esses profissionais só fazer cortes e mais cortes para economizar, mas não em relação a investimentos e como saber lidar com o dinheiro. Então, tem aqui várias lições. Uma das lições que ele coloca é assim, que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Ele diz que o pobre e a classe média, sim, trabalham pelo dinheiro. A gente é escravo do dinheiro. Porque a gente colocou na nossa cabeça, a gente necessita do dinheiro para sobreviver. Só que ele fala uma coisa interessante, que os pobres da classe média trabalham pelo dinheiro e os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Essa é a grande diferença. E é muito interessante isso. Ele diz que o que faz as pessoas trabalharem pelo dinheiro? Diz que é o medo. O medo de não pagar as contas, o medo de ser mandado embora, o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de ter que sair de um emprego que você acha que é seguro, mas que você não está feliz para buscar outro emprego, para investir naquilo que você gosta e tudo mais. Então é um medo que faz as pessoas serem escravas do dinheiro. E aí ele diz que o emprego, na verdade, uma das dicas que ele dá é que é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Porque às vezes quando a gente está no emprego, no trabalho, a gente começa a pagar as contas e fazer mais contas. Paga contas e fazer mais contas. E aí vira um ciclo repetitivo e vicioso que a gente não consegue sair disso. Outra coisa também que ele fala, que a virtude do medo e da ambição são os dois vícios que terminam nos escravizando também. Que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Ele diz que o dinheiro é uma ficção. Né? O dinheiro nada mais é do que um papel, uma moeda, para que a gente possa fazer trocas, né, com compras, com situações e circunstâncias. E ele diz assim, se quer ser rico, você tem que ter um nível de alfabetização superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. É isso que os ricos são. Eles têm um nível de aprimoramento de educação financeira. O que ele fala aqui no livro não é sobre educação formal, aquela educação para a vida, mas educação financeira, porque tem muitas pessoas são muito instruídas, né, são muito inteligentes, porém são analfabetas financeiramente, vamos dizer assim, né? Não sabem como investir, como saber usar o seu dinheiro. E ele fala assim que existem alguns esforços das pessoas em geral, que é o seguinte, que primeiro, você trabalha para alguém, seus esforços ajudarão no enriquecimento e na aposentadoria de alguém. 2, você trabalha para o governo e esse fica parte do seu contra-cheque fica com o governo, que são os impostos, o desconto disso, desconto daquilo. E o 3 é você trabalha para o banco, para pagar boletos, dívidas, cartão de crédito. Mas você paga um cartão de crédito, já você anuncia a propaganda de cartão de crédito, aí você entra no cartão de crédito e vai usando, né? E aí você vai entrando numa bola de neve. Outras coisas também que ele fala aqui que é muito interessante, ele dá 10 passos sobre essa relação com o dinheiro. Ele diz que, primeiro, preciso de uma razão maior do que a realidade. Quero controlar meu tempo e minha vida, quero que o dinheiro trabalhe para mim. Então, a partir do momento que você tem uma visão sobre o que entra, o que sai, o que é realmente prioritário, você começa a ter uma organização financeira, uma organização mental. 2, escolho todos os dias. Então, ele diz que nossos hábitos de despesas refletem quem nós somos. As pessoas pobres têm simplesmente maus hábitos de despesa, que é o tempo, que é o nosso ativo mais precioso que ele fala. Muitas vezes a gente não dá uma devida importância em relação ao nosso tempo, né? Como estamos usando o nosso tempo, está sabendo se organizar no nosso tempo, estamos sabendo dar as devidas coordenadas para cada situação da vida, né? Então, isso que ele fala é uma coisa muito interessante, que é a questão do tempo, né? O tempo é investimento para você fazer curso, para você se instruir, para você saber se organizar, para aproveitar da melhor forma possível o tempo. E ele fala assim, invista primeiro na instrução. Pessoas arrogantes e críticas são muitas vezes pessoas com baixa autoestima, que têm medo de assumir riscos, então raramente elas leem. Então, outra coisa que ele diz também aqui, que o conhecimento, ele é muito importante, né? Importante em todas as áreas que você
pretende atuar ou não, né? Quando você tem conhecimento, você enriquece a sua mente, você se enriquece de experiências, né? Então ele diz que a leitura, a instrução é muito importante, muito, muito, muito mesmo, né? Quanto mais cursos você fizer, a maior gama de possibilidades de chance você tem de encontrar alguma coisa, ou nem que seja, não seja na sua área, mas que seja em outra área afim. 3. Escolha os amigos com cuidado. Ele fala do poder da associação, isso é muito interessante, né? Que diz que tem pessoas que não contribuem nada com a sua vida e você perde muito tempo com aquelas situações, né? E aquelas pessoas que você vai formar uma rede de apoio que pode te ajudar a conhecer outras pessoas, a fazer conexões, para que você possa, de alguma maneira, ter um retorno sobre aquilo. 4. Domine uma fórmula, então aprenda outra. O poder do aprendizado rápido, né? Ele fala que a gente tem muita capacidade de perder tempo com bobagens. Então, ele diz que hoje em dia, como a humanidade trabalha muito rapidamente com tecnologia, às vezes a gente tem essa dificuldade de acumular muitas informações desnecessárias e as informações mais importantes a gente deixa de passar despercebido. 5. Ele fala uma coisa interessante, que é pague primeiro a si mesmo, que é o poder da autodisciplina. Quando ele fala de pagar primeiro a si mesmo, ele quer dizer que a gente muitas vezes sai gastando com coisas supérfluas, sai pagando primeiro os outros, e depois que a gente investe na gente. Então, a primeira coisa que ele fala é, planeja uma viagem, por exemplo. Faça uma programação, uma organização, faça uma economia, né? Veja o que você pode investir, veja o que é realmente o que vale ou não. E é essa pesquisa que a gente tem que fazer, esse planejamento que ele fala. Aí diz assim, o mundo bate nas pessoas, não porque as pessoas sejam ruins, mas porque os indivíduos não têm controle interno e disciplina. Muitas vezes a gente se endivida, a gente fica com raiva porque o salário atrasa, a gente fica com raiva do patrão. Isso tudo porque a gente não tem a questão do autocontrole com o dinheiro. Aí 6, pague bem seus corretores. Vivemos na era da informação e a informação não tem preço. Então muitas vezes a gente gasta com besteira, mas não gasta com coisas úteis, como a questão da informação, né? Do conhecimento, de um livro, por exemplo. Ele diz assim, seja um doador índio, né? Que é aquela questão de saber fazer investimento sábio. Você saber fazer investimento, saber a hora de sair daquele investimento que você tenha feito, seja em qualquer âmbito da vida, qualquer tipo de investimento, seja investimento financeiro, pessoal. E aí, no oitava lição diz assim, ativos compram supérfluos. Algumas pessoas compram seus supérfluos em prestações, que é o que deixou ainda mais escravizadas nessas questões das prestações. 9. A necessidade de heróis, o poder do mito, né? Ele fala que a gente deve se espelhar também naquelas pessoas do ponto de vista da humanidade, como se fosse um mapa mental, que deram certo financeiramente, estudar o comportamento delas, como elas fizeram para conseguir chegar a tal sucesso e ver que a maioria dessas pessoas tem muita coisa em comum. E 10, ensine e receberás. Ele fala sobre o poder da doação. Se você desejar algo, primeiro você precisa dar. É a questão da lei do universo, a lei do retorno, né? Deus não precisa receber, mas os homens precisam doar. Muitas vezes apenas o processo de refletir sobre o que você deseja e como você poderia doar a alguém desencadeia uma torrente de generosidade. É verdade que o mundo é apenas um espelho de você. Então, é aquela coisa, tem pessoas que só querem receber e muito pouco querem se doar, né? São as pessoas que são miseráveis, não só financeiramente, como também miseráveis emocionalmente, né? Que aquelas pessoas que ficam ali vivendo no seu mundo introspectivo, vivendo ali no seu mundinho e não se relacionam com outras pessoas, não se doam, não se dá, né, para outras pessoas. Não desenvolve, vamos dizer assim, uma rede de conexões com pessoas, né? Só ali, fechado no seu mundo. Então ele fala que também quando a gente dá, quando a gente lança para o universo qualquer tipo de doação, não é que a gente tem que ajudar sempre, né? E dar sempre aquilo que a gente não pode, mas também às vezes é necessário também se doar um pouco pro próximo, né? Fazer alguma coisa em detrimento do próximo para que aquele tenha um retorno. E aí, para finalizar, ele diz assim, que não se divide demais. E quando você tiver dinheiro, não se afobe demais, né? As pessoas às vezes têm um aumento, já quer comprar um carro novo, já quer trocar de carro, né? Então, a questão não se afobar com dinheiro. Pare de fazer o que não funciona e procure algo novo para fazer. Quando você vê que algo não está dando certo, procure algo novo para fazer. Agir é sempre melhor que ficar parado. Última dica, você precisa agir antes de poder receber recompensas financeiras. Haja agora. Então, diz também que a gente deve também fazer investimento, né? Um planejamento, para depois usufruir de todos os benefícios que o dinheiro ou qualquer investimento possa lhe dar. Bem, essa é a dica da semana. Quem quiser saber mais, alguma dica desse livro, ele é um livro bem, assim, ele tem muitas páginas, deixa eu ver quantas páginas são, minha gente, são mais de 150 páginas, e aí aqui tem vários mapas e gráficos, ele mostra com mais detalhes. Eu peguei apenas o resumo do que trata o livro, e aí eu peço que você deixe seu like, não esqueça, repasse esse vídeo para outras pessoas, se você acha interessante, ative o sininho para você não esquecer de receber
as notificações de todas as resenhas. Beijinhos, tchau, tchau, é isso aí. E para aquelas pessoas que dizem que dinheiro não traz felicidade, mas ela ajuda a buscar. Por isso, essas pessoas que têm dinheiro são